Bem-vindo ao Foco no Evangelho, um programa da Rich Assembly of God. Eu sou o pastor Everton, estou aqui com meu amigo presbítero Sinésio, conversando mais uma vez sobre a palavra de Deus, e hoje nós queremos conversar sobre maturidade cristã, pelo menos um aspecto da maturidade cristã. A gente tem pouco tempo, não dá para falar sobre tudo, não dá para acabar com o assunto, mas a gente quer falar sobre um aspecto dela. E como texto base, nós queremos usar Hebreus, no capítulo 5, começando no verso 11, que diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que paulada, né? Bom que o escritor aos Hebreus já chega, tem que ter algum tipo, tem uma autoridade para falar o que ele estava falando. Com certeza. Porque esse texto é uma paulada. E aí? Toda a carta, né? Quando a gente pega a carta aos Hebreus, ele não tem dó. Ele puxa. É interessante que ele... Às vezes, lendo a Bíblia, a gente esquece que Paulo, o escritor dos Hebreus, e todas as outras cartas de Paulo também, tanto de João, de Pedro, de Judas, elas são para crente. Sim. Então ele está falando aqui para crente. E a carta aos Hebreus, ele já estava falando de crente que deveria ter uma certa maturidade. A gente sempre tem aquela coisa que a gente acha que as pessoas que estão na igreja há 1, 2, 3 anos são os novos convertidos que não sabem nada. Mas a gente encontra gente que está aqui há 25, 30, 40 anos que também não sabe nada. Eu já escutei assim, eu aprendi assim e vou continuar assim. Eu já escutei muito isso, né? A palavra de Deus, ela tem que confrontar, né? Muitas das vezes, se ela não confrontar o nosso pensar, a nossa maneira de agir, às vezes a gente está levando na base da conveniência, ou não está entendendo mesmo. Eu vou falar na época que nós estamos vivendo, que é a época que eu vivo. Eu nunca vivi em outra época para saber. Mas a gente vive uma vida, uma época muito mimizenta. Nossa! Não só fora da igreja, não só o mundo está mimizento também, como nós dentro das igrejas, a gente tá uns crentes mimizento. E eu digo mimizento porque eu tenho um problema comigo. Desde quando eu comecei a pregar, desde 2000, acho que 2000 foi a primeira vez que eu preguei. Desde quando eu comecei a pregar, eu sempre tive um problema. Que muita gente vê como problema. E talvez eu tenho meus problemas de caráter, eu tenho meus problemas do meu ser, mas aquela coisa, eu quero ser fiel ao texto. Eu preciso aprender talvez eu ter um pouquinho mais de amor ao passar esse texto. Mas eu quero ser fiel ao texto. Então, eu lembro eu tive pastores na minha vida que falavam para mim assim: você está dando muita comida sólida. O povo precisa de leite. O povo precisa de leite. E eu ouvi isso por anos. E a minha pergunta é: se você viver só de leite, como que você amadurece, como que você cresce vivendo só de leite? Não tem como. A forma como que você está falando, eu também gosto de ter fidelidade ao texto, com certeza, né? O texto por si só, ele diz o que ele precisa dizer. Aí, quando você pega a interpretação e você vai passar aquilo adiante, normalmente eu olho o público que está me assistindo, né? Porque às vezes você não precisa bater na cabeça, você pode falar a mesma coisa sem
sem você causar repulsa. Porque senão você não adianta você fechar a porta não também. ensina também, né? A pessoa também não vai... Ela vai criar uma resistência quando for falar. Mas eu pego o texto, e quando é um texto, por exemplo, igual esse aqui, que é um texto que ele é claro, né? E aqui eu não estou interpretando o texto, aqui ele está dizendo, né? O texto aqui está dizendo. Então, quando é um texto assim, a gente pega e pontua talvez alguns exemplos mais cômicos, mas a mensagem a gente passa que é: o crente precisa crescer. A gente não pode ignorar o leite. Não. O leite é necessário numa certa período da sua conversão. Sim. Você converteu agora, você tem o leite, tem o que fala que as coisas elementares, né? Os princípios elementares dos oráculos de Deus. E até depois, quando a gente entra no capítulo 6, ele fala um pouquinho daquelas coisas do início, que você aprende no início. Sim. Da sua conversão, do arrependimento, do perdão dos pecados, do batismo, e de todas aquelas coisas, você aprende essas coisas. Então, o leite, ele é necessário. Mas chega uma hora que as coisas têm que mudar. Porque, igual nós temos... Você faz o quê? Você trabalha com o quê? Carpintaria. Carpintaria. Eu sou fotógrafo e faço mais 1 milhão de outras coisas. Tem quanto tempo você faz carpintaria? Tem 3 anos e pouco. 3 anos. Imagina você chegando para fazer carpintaria no primeiro dia. Não. Aí chega lá, tem um cara que tem 30 anos que ele faz carpintaria. Primeira coisa que vai vir na sua cabeça é o quê? Vou agarrar nesse cara. Claro. Esse cara vai me ensinar tudo, porque ele já está aqui há 30 anos. Aí ele vira para você e fala assim: não, eu entendo muito pouco de carpintaria, eu faço aqui, eu venho aqui de vez em quando, mas eu entendo muito pouco. Esse cara, você vai achar que tem uma coisa errada com ele. Claro. E a gente pode ver que seja qualquer área da vida, caminhoneiro, qualquer coisa, a pessoa que faz muito aquilo ali, ela toma experiência daquilo. Ela pode ensinar para os outros, ela pode treinar outras pessoas. Na igreja, não. Na igreja, você chega na igreja, tem um senhor de 70 anos, uma senhora de 70 anos, que está na igreja há 50, e nem sempre você pode contar com ela para crescer. Muitas das vezes eu observo, principalmente porque tem pessoas que, apesar da idade avançada, a cabeça não está parada. Porque às vezes também você vê pessoas novas, eu já tive com pessoas novas que bateu o pé e falou assim: eu aprendi assim. O texto lá fala desse jeito para mim, entendeu? Então, assim, depois quando você vai pegar o texto e consultar, o texto ele tá alterado, ele foi mexido, ele tá cheio de coisas. E a pessoa tá batendo o pé em cima. Eu já escutei de uma pessoa, uma vez, novo, tô falando com você de pastor, pessoa nova, virou para mim e falou comigo assim: ô Sinésio, nós precisamos atualizar no tempo. Eu falei assim: meu irmão, a Bíblia fala o contrário. Como que eu vou me atualizar? Como que eu vou conformar? Não, nós precisamos, porque o mundo hoje mudou. Tem que ser contemporâneo e relevante. Um assunto que nós estávamos falando era sobre divórcio. Eu falei assim: meu irmão... mas hoje a gente tem que mudar algumas coisas, né? A Bíblia... Os tempos são outros. Né? Então, a Bíblia, ela define pecado lá no Éden e define pecado lá em Apocalipse. É a mesma coisa. Nós precisamos mudar o assunto. E são pessoas que não se alimentam. Porque como que você passa a precisar de comidas mais sólidas? É quando você busca. Né? Quando você não só fica só querendo. Porque quem toma leite, a pessoa, ele necessita de uma pessoa para poder dar leite para ele. Né? Uma não criança novinha, ele não toma leite sozinho. A pessoa vai ter que ir lá preparar, fazer aquilo, colocar na mamadeira e dar o leite. Né? Uma pessoa, quando ela come comida sólida, ela é capaz de fazer sua própria comida. Ela é capaz de preparar sua própria comida. Então dá trabalho. Então muitas das vezes eu ficar só quietinho na minha, e todo dia eu venho no culto e só recebo. E eu não procuro ler, eu não procuro estudar, eu não procuro crescer no conhecimento, e eu vou ficando para trás. Eu vou ficando raquítico. E aí eu vou... vai crescendo a minha estatura, eu vou ganhando experiência de crente, mas a minha maturidade cristã continua de menino, igual o texto aqui está falando. Porque não há crescimento. Não há crescimento. Deficiente espiritual. Exatamente. Porque a pessoa ela
talvez ela vai ganhar tempo de crente. O irmão fulano é crente há tantos anos. Oh, glória a Deus, que é crente há tantos anos. Mas e aí? E aí? O que esse irmão, nesse tempo todo que ele foi crente, qual que é o legado que ele deixa se amanhã ele partir? Quantas a gente vê, pela Bíblia, a gente sempre vê, depois de um certo tempo na igreja, você começa a influenciar Sim. as pessoas, você começa a discipular, você começa a ensinar. Acho que todo crente, em algum momento da sua vida, você tem que estar fazendo isso. Sim. Se você não está fazendo isso com ninguém, alguma coisa de errado. Sim, o próprio Jesus no ministério dele, você vê que é muito dinâmico. Jesus não era aquela pessoa parada. Ele estava sempre tratando dos assuntos ali que o povo estava estagnado. Ele estava tratando de uma forma diferente, né? Ressignificando o Antigo Testamento, mostrando realmente o que significava cada coisa do Antigo Testamento. Você vai em Mateus 5, 6 e 7, você vê a base do Evangelho toda ali, naquele sermão que ele prega, né? Ele pega o Antigo Testamento, ele embola ele todo, espreme e sai Mateus 5, 6 e 7. Né? Ele tira a questão da religiosidade. Porque às vezes a pessoa ela está acostumada a vir à igreja, né? E isso é um problema. Isso é um problema. A pessoa acostuma a vir, né? O negócio não é acostumar a vir. Eu tenho que ir porque eu tenho necessidade de congregar. Né? Ainda que seja um costume, a motivação é o congregar. é o congregar. É o congregar. É estar reunidos. É. Né? É estar no mesmo propósito, no mesmo pensamento. É em oferecer. E muitas pessoas, elas não entendem essa questão. E aí chega aqui, por exemplo, vem para um culto denominado culto da vitória, ou faz uma campanha de oração, ou é sempre assim. Eu vou na igreja porque eu preciso receber algo. Extrair Nós alguma coisa. Nós viramos um sanguessugas. Nós tratamos Jesus como um rei dessa terra, né? Porque você faz as petições para ele te atender e é simplesmente isso, mais nada, né? O morar comigo. A imagem que veio na minha cabeça é Jesus é a videira, né? Nós somos parasita que fica aí só sugando. Eu só quero dele, arrancar dele. É isso mesmo. E o evangelho ele é diferente. Uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a Bíblia, quando o escritor aos Hebreus fala com o povo, principalmente o povo hebreu, era o povo de Deus, era o povo da promessa, mas quando ele fala com esse povo, é porque isso era bem para eles. Porque, por exemplo, se o crente chega aqui e não quer saber de nada, não quer aprender, não quer fazer nada, é ele quem perde. É ele quem perde. E ele pode ir para o inferno dessa forma. Eu acredito que ele pode ir para o inferno, porque o não conhecimento pode levar ao pecado. Porque o povo perece. Sim, por falta de conhecimento. Então, se a pessoa ela não busca, né, a palavra de Deus, se ela não lê, se ela não medita, se ela não quer crescer espiritualmente, porque uma coisa é o seguinte: a gente estudando, lendo a Bíblia, buscando em oração, você tem mais capacidade de suportar uns aos outros. Porque muitas das vezes, quando você vê pessoas que têm muito problema, são pessoas que leem pouco, pessoas que participam pouco, pessoas que oram pouco. São pessoas que são capazes de ter empatia com o outro. E eu acredito que isso você ganha entendendo o amor de Deus na sua vida. A oração do Pai Nosso fala, né? Me perdoa como eu perdoo os meus adversários. Né? Eu só vou perdoar meus adversários se eu sou convicto que sou perdoado. Eu não vou perdoar se eu não tiver convicção que eu sou perdoado. E não me perdoa como... Não, eu reconheço que eu fui perdoado. A parábola daquele que devia muito e o que devia pouco, ela é bem clara nisso, né? Eu reconheço, né, o que foi quando Jesus fala para Simão, se eu não me engano, né? Chega na casa de Simão e tem a mulher que vem lá lavar os pés dele e tudo. A prostituta. A prostituta, exatamente. Se soubesse quem que ela era. Se soubesse, né? Então, e aí ele conta aquela parábola ali para ele, para exemplificar exatamente isso. Então, assim, se eu entendo, e aí esse conhecimento, ele parte de estudo
da Bíblia, de oração, de uma vida devocional com Deus. É aí que tá. Eu tô na igreja há 20, acho que indo pra 22 anos, 20 alguma coisa. E uma coisa que a gente sempre vê recorrente, a gente sempre vê a mesma coisa. Se a gente pega um jovem ou alguma pessoa que é um estudioso da Bíblia, que é uma pessoa que está interessado nas coisas de Deus, que é uma pessoa que faz teologia e está sempre na escola dominical, a gente olha para essa pessoa e fala: você vai ser pastor. Você vai ser professor. Por quê? Isso está fazendo o que todos nós deveria estar fazendo. Mas a impressão que dá é que, tipo assim, a gente acaba empurrando a pessoa para o ministério porque aí tira de mim o peso de eu ter que buscar. Porque ele está buscando porque ele tem um ministério. Eu não tenho. Então eu não preciso buscar. Entende o que eu quero dizer? E uma outra coisa que eu sempre bato em cima dessa tecla, e eu não sei, até que alguém me dê um argumento melhor, talvez você tenha, para mudar a minha cabeça. Tem gente que não gosta de ler. Conheço gente que não gosta de ler, minha mulher não gosta de ler. Ok? Não gosta de ler regularmente, né? Porque todo mundo gosta de ler. Nem que seja post de Instagram, tá todo mundo lendo todo dia. Então você gosta de ler. Revista você lê, as fofocas você lê. Porque você não gosta de ler coisa que seja relevante para a vida. Mas você não precisa de ler. Nada. Tudo bem, você não gosta de ler, você não precisa de ler livro. Não. A Bíblia você tem que ler. Tem que ler. A Bíblia não tem como você fugir disso. E aí, você lendo a Bíblia, não tem como você não buscar outras fontes. Pra você entender o que tá acontecendo. Aí que tá. Igual tem gente que fala assim: não, eu gosto de ler coisa que me interessa. Tá, vamos fazer um argumento aqui. Você não tá lendo a Bíblia. O que você tá dizendo então, não me interessa. Já deve questionar a sua salvação. Também. Se você é crente mesmo. Agora, se você tá lendo a Bíblia, é isso que tá falando. Você começa, eu preciso descobrir o que esse texto está falando. Aí você vai querer ver um comentário de alguém, você vai ligar para alguém e vai perguntar, você vai procurar saber do que se trata. Eu lembro quando eu fui chamado para o ministério, a pessoa falou comigo assim: você vai passar da aula no Casados para Sempre. Eu falei assim: eu só toco teclado. Eu só toco teclado, eu não tem como eu fazer isso. Mas aí eu falei: não, se é para me fazer mesmo, eu tenho que fazer bem feito. Fui procurar o quê? Uma escola. Então eu vou sentar na cadeira e falei assim: tá na hora de aprender. Né? Aí fui fazer um curso básico de teologia, fui entrar na escolinha para me entender melhor a questão do curso Casados para Sempre, já que eu ia lecionar, fui selecionado para lecionar e tudo. Então fui correr atrás. E a partir disso aí, a minha curiosidade ou a minha vontade de se alimentar da palavra de Deus, ela veio... Foi aumentando. Porque aí eu saí de lá e entrei numa escolinha melhor de teologia. Daí a pouco fui para uma escola mais, né, para um bacharel, alguma coisa assim. Então, eu já... Como que eu diria? Busquei... Né? Você vai aprofundando, vai aprofundando. E vai tomando gosto, né? Sim, com certeza vai tomando gosto. Agora, hoje o que eu passo, principalmente em pregações, eu procuro não contradizer o que a Bíblia está dizendo dentro dela mesma. Graças a Deus. Sim, eu procuro não contradizer, né? Isso deveria ser uma norma nos púlpitos, né? Os assuntos polêmicos eu gosto de tratar num churrasco em casa, qualquer coisa, aí a gente quebra o pau e pronto, né? Mas dentro da igreja eu gosto de passar obedecendo também a confissão de fé, principalmente da Assembleia de Deus que nós servimos, né? Mas eu gosto de passar um assunto em que ele seja bíblico, né? Mesmo que às vezes a pessoa vai doer um pouco na pessoa, mas é um assunto que seja bíblico. Eu não posso aqui simplesmente chegar e falar: você vem pra igreja que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Eu sou um baita do mentiroso. Se você pagar o dízimo, o devorador, o destruidor, o consumidor não vai na sua casa. Seria mentiroso também. Né? Então, são esses detalhes que a gente pega. Porque se eu estou vindo na igreja, não é para me receber. Eu entendo que eu tenho que oferecer. Né? Eu estou aqui para oferecer. Quando a gente vai lá para Romanos 12, o que o Paulo fala? Né? O vosso corpo
O corpo seu é entregue como sacrifício. E a sua mente, ela precisa ser o quê? Renovada. Então, assim, eu preciso me entregar. Mas... Não, eu preciso me entregar-me como um sacrifício. Senhor, tá aqui. A minha oferta, hoje, tá aqui. Interessa, estava cansado, estava... chateado, frustrado. Não interessa. Chegou o momento de eu me oferecer. Senhor, tá aqui. É o meu melhor. Tá aqui. Eu estou oferecendo. E isso eu não estou falando, por exemplo, se eu tiver uma dificuldade, pastor Everton, eu preciso de oração para resolver um problema na minha família, resolver um problema de saúde, resolver um problema financeiro, resolver o que quer que seja. Isso aí não impede nós, mas esse não é o objetivo. O objetivo é eu me entregar. E eu aprendo isso de me entregar quando eu busco um alimento mais sólido. Porque se eu ficar buscando só leite, eu vou querer sempre receber. Quando a gente olha esse contexto aqui, e você vê por uma criança, é exatamente isso. A criança, alguém chega e dá. Ela simplesmente e alguém chega lá e põe aquilo e cala a boca dela. Né? Quando o alimento é sólido, não. Você vai lá pro fogão fazer. Então você vai abrir a Bíblia, Senhor, qual que é a revelação do Senhor para mim aqui nesse texto? E é interessante, você está falando do alimento do leite, e a criança que alguém sempre dá o leite para ela, e agora se fosse do chorar, ela chora, alguém dá o leite para ela, chora, alguém dá o leite para ela. E isso acaba gerando no que a gente tem hoje, infelizmente, que é essa cultura da igreja de você ir sempre para buscar. Se a gente vê bem, a gente vê a criança naquela pureza toda, que eu não sei de onde que a gente tira essa pureza toda que a criança tem, ela é um ser egoísta, egocêntrica, que eu tô chorando porque eu quero e eu quero agora. E a gente tem isso na igreja, de que não, eu tô vindo para cá, eu preciso buscar porque eu quero, e eu quero a minha bênção agora, eu quero a minha vida melhorada aqui na terra, não quero esperar do céu. Eu quero uma vida melhor agora. Mas observa para você ver bem. A criança, nessa fase de leite dela, ela age quase que de forma... Instinto. É por instinto. Ela não está pensando ali que vai fazer. Tanto é que quando ela começa a crescer um pouquinho, ela já começa. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Quem tem filho sabe disso. Então, é exatamente isso. Tem pessoas que estão nessa fase de chorar. Então, na hora que chega e chora, aí chega alguém, ou abre o Facebook, tem alguém lá revelando profundamente, igual você vê aí. Então, a pessoa abre ali, por quê? Porque ela está chorando. E o choro tem o seu lugar também. Sim. Se a criança não chorar, vai morrer de fome. Exatamente. Mas só que você a criança chorar com 1 mês de idade, 1 ano de idade, 20 anos de idade, aí não tem como. 20 anos de idade, ela pode ir pro fogão, fazer um arroz, fazer um feijão, fritar um ovo. Põe no pão, passa manteiga e come. Não sei, ela vai saciar. Se vira. Buscar, né? Ela já não tá agindo mais por instinto, né? Ela tá agindo dentro de uma necessidade que ela tem. Por quê? Porque ela cresceu. E o corpo precisa de coisas mais fortes. Porque se uma pessoa ficar tomando leite, na embalagem do leite está escrito, isso não pode ser como... a única fonte de alimentação da pessoa. Já vem escrito isso na embalagem. Então, muitas das vezes, eu vejo hoje o leite nessa passagem aqui como a bênção, como a vitória, como essas coisas que, né, a campanha, como... Eu vejo isso como leite. Eu entendo que a pessoa converteu. Aí nós precisamos pegar essa pessoa e começar mesmo, meu irmão, aqui, abre o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e vai discipulando a pessoa, vai discipulando. Daqui uns dias ela vai começar a explicar o Salmo 23, entendeu? Daqui uns dias ela vai começar a explicar outros salmos, daqui uns dias ela vai começar a explicar outras partes da Bíblia. Por quê? Porque você já entregou, e agora está na hora da pessoa começar a ir buscar. E a partir do momento que ela começa a ir buscar, aí ela vai comendo algo mais sólido. Vai aprendendo, e daí um dia você tem um crente dentro da sua igreja forte, maduro, saudável, maduro, crescendo, e que aguenta a pancada. É porque não adianta a gente se preocupar com a pessoa que tá com 20 anos e chorando, tá bebendo leite até hoje. A gente não pode ignorar isso também, é uma coisa que tem que ser
conversada, tem que lidar com isso, mas a gente não pode... Ah, não, já que só aguenta leite, vamos dar só leite. Porque se a gente vê no contexto, ele começa a falar, ele está falando sobre Cristo, o sacerdócio de Cristo é superior Sim. do que o da antiga aliança. Aí ele entra em Melquisedeque. Aí ele fala assim, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele entra no texto que a gente falou agora. A esse respeito temos muitas coisas a dizer, mas é difícil explicar, porque você está tardio em ouvir. Aí ele fala assim, não dá para me lidar com isso agora. Mas você chegar no capítulo 7, ele fala. Sim, e no capítulo 6 ainda fala, será que nós vamos voltar nos rudimentos antigos? Ainda da antiga aliança, vamos voltar lá para entendermos? E tem pessoas que estão agarradas nisso. Tem pessoas que não mudam, estão focadas no passado e ficam focadas. E eu acho que a gente faz um desfavor para as pessoas se a gente se agarra nesse ponto. Tipo, não posso dar mais nada sólido porque o povo vai engasgar. Isso, sempre quando a gente entra nesse assunto, eu lembro de Jesus no capítulo 6 de João. Se comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Nossa, mas quem pode suportar esse sermão? Tô indo embora. Os discípulos, vocês não querem ir embora também, não? Ele não tem essa coisa, ainda bem que você ficou. Então, deixa eu explicar para vocês o que eu queria dizer. Não, vocês também não querem ir embora? A gente que tem a gente se sente mais misericordioso do que Deus, e a gente fica nesse lenga-lenga. Mas você não acha que tem muita gente que está fazendo favor para Deus dentro da igreja? Um desfavor? Favor. Fazendo favor para Deus? Tem pessoas que estão vindo à igreja para fazer um favor para Deus. É porque ele precisa ser adorado. Porque ele na oração dele ainda fala, Senhor, eu fui lá, eu frequentei, eu fiz, eu... Estive lá todo domingo. E aí faz igual a parábola do filho pródigo, né? Eu estava dentro da sua casa todos os dias e o pai vira e fala assim, meu filho, não importa, tudo que eu tenho é seu. Você quer, vai, mata, come, é seu também. É seu. Você não usufrui porque você não quer, né? Deus, naquela parábola ali, ele não usa de mérito para aquele que foi, gastou tudo, perdeu tudo, depois se arrependeu e voltou, e nem do demérito e nem do mérito do outro que ficou dentro de casa, porque estava servindo todos. Então, assim, ou seja, eu fiz um favor para vocês esse tempo todo e agora o outro que ganha. Pisou na bola, desculpa o termo, mas agora vai ganhar tudo. É complicado. Nós temos 2 minutos. Então, o que fazer, né? Nós, como somos ministros da palavra de Deus, de uma maneira ou outra a gente está sempre à frente, ou ensinando, ou pregando, ou instruindo. O que a gente faz? Em 2 minutos, o que a gente pode... Eu acredito que eu pretendo, né? Desde que não me prove o contrário, mas eu pretendo continuar falando da palavra de Deus e pedindo a Deus que me dê graça, né? Para eu poder falar e falar com amor, para mim ajuntar, né? Mas não deixar de falar a essência daquilo que precisa ser falado. Eu acho que às vezes eu não preciso bater de uma forma eu me colocar no lugar da pessoa, porque se eu sabe o peso não é bater para machucar, né? Exatamente. Então, com o intuito só de machucar. Não, e nem provar, assim, não, eu tô certo. Não, o intuito não é isso. O intuito é abrir a Bíblia e falar assim, olha, o texto aqui. Nós vamos atentar no texto aqui. Porque às vezes você senta com uma criança, ela te mostra uma coisa no texto em que você não pensou. Né? E eu vi, às vezes me faz perguntas, peraí, eu não pensei nisso ainda. Nunca ninguém me perguntou isso. Então, assim, você aprende também, né? Mas é você estudar e buscar. Como ministro, eu pretendo continuar ensinando e com amor. Normalmente, quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando, quando eu estou ensinando, sempre eu me coloco no lugar de quem está recebendo para ver se eu receberia. Então, continuar ensinando. Para quê? Para que não ganhe também a antipatia do povo. Esse é o meu problema também. Outro problema que eu tenho. Eu prego exatamente do jeito que eu quero que pregam para mim. É daquele mesmo jeito. Meu Deus. Mas amém. Que o Senhor nos dê graça para a gente falar com graça, falar com amor. Sim. Porque afinal de contas estamos falando para nossos irmãos, né? 1 Coríntios 13 fala, né? Tudo que
você for fazer, tem que ser com amor. Com amor. Não adianta você ser o expert, não adianta você ser o doutor em divindade se você não amar. Então, Amém. eu acho que é o principal, é isso. Yes. Conversei mais uma vez com meu amigo Sinésio, hoje sobre a maturidade. Então, que o Senhor continue nos dando graça, colocando no nosso coração a vontade de mergulhar aqui dentro. Que o Senhor falou, né? Os mistérios do reino de Deus são entregues para nós. Então, que o Senhor coloque no meu coração, no seu coração, o desejo de buscar mais de Deus. Amém? Isso, inscreve aí, clica no sininho. Faz tudo isso aí que o povo tem que fazer. Isso. Dá um joinha para nós aí. Obrigado mais uma vez. Comentário. Até a próxima.